Vamos fazer aí um preparatório para o grande lançamento dessa semana, que é o Resident Evil 9, Resident Evil Wrecking, que lança dia 27 agora, tá certo? Todo dublado em português, localizado como a gente gosta, e é a nova entrada principal na franquia. E a gente vai aqui tentar entender o que tá acontecendo até agora, porque tem muita coisa, são 30 anos de história esse ano. Aniversário de 30 anos de Resident Evil, a franquia lendária, e vamos falar sobre ela hoje, tá bom? Boa noite, Bruno Micali, tudo bem? Muito boa noite, meu nobre Dava. Melhor agora, em sua presença, na presença de todos. Caraca, 30 anos Rapaz. de Resident Evil. Eu não tinha parado pra pensar nisso que você falou agora. Realmente é uma franquia que acompanha todo mundo, né, galera? Então a lore é complexa, porque é muito tempo, né, de casa. Então vai ser legal ouvir muito do que a gente tem a debater, que vocês que estão conosco enriqueçam também essa conversa. Vamos juntos. É isso. Boa noite, Cross, tudo bom? Boa noite, meu amigo. Bora lá falar de Resident, falar de lore, falar de dia de recapitular, né, cara? A história que... Se eu chegar hoje, veja, se eu chegar hoje em qualquer pessoa da Capcom, seja eles os que são designados a escrever e roteirizar o jogo, ou se eu chegar hoje pro Shinji Mikami e perguntar em que pé estamos em Resident Evil, ele também não vai saber dizer. É tipo Assassin's Creed. Se você chegar pra qualquer pessoa dentro da Ubisoft, os caras estão perdidos, eles não sabem mais dizer. E o Resident, assim, eles estão tentando ligar as coisas, mas hoje, pelo menos dos principais, vocês vão ficar ligeiros aí. Muito bem. E outra coisa já avisado logo, tá? Antecipadamente. Sim, nós até comentamos sexta-feira, nós sabemos que o jogo vazou, tem spoilers pra tu contar lá, não sei o quê. Aqui não será tolerado, ok? É ban direto, então qualquer comentário, o moderador tão aí, eu também tô de olho aqui, é ban na hora, tá? Então não tente nem ser engraçadinho, porque se você der um spoiler fake, não interessa, vai ser banido também. Vamos fechar o condomínio, hein? Exatamente. Então assim, não vai querer estragar a experiência para outras pessoas, porque isso é coisa de babaca, ok? Então não façam isso, não tem nenhuma razão. Você quer ir lá ver o spoiler, vai lá e ver. Tudo bem, fica a seu critério. Mas não tem por que você fazer isso com outras pessoas que querem ter a experiência sem saber do que vai acontecer, né? Não é porque você não liga para spoiler que outras pessoas não ligam. As pessoas ligam, pô. E querem ter a experiência e ter a surpresa de ver as coisas pela primeira vez, tá bom? Então, fica esperto aí. E aí, galera, para ajudar a gente a compreender o que tá acontecendo no mundo do Resident Evil, porque realmente, como o Cross falou, tá uma loucura, 30 anos depois, um monte de doideira. Eu duvido que quando eles fizeram o primeiro, eles imaginaram que eles iam ter que fazer 30 anos de franquia. Nossa não imagino que eles chegaram nesse ponto. A gente trouxe aqui ele mesmo, o Charles, do canal Mnest, que sabe tudo sobre a lore do Resident Evil, pra falar com a gente. Boa noite, Charles, muito obrigado por estar aqui. Valeu. Boa noite, Dava. Boa noite, Cross, Mika. Boa noite aos ouvintes aí, o Takeshi também, Cardoso, tá todo mundo aqui. Bora falar, né? Começou em 96, nem era nascido ainda, né, Cross? Não, já era. Nós dois já éramos nascidos, era pequenos... Não, mentira, não era nascido, não. Pequenos gafanhotos. Mas bom demais ter você aqui, velho. A gente tá feliz. É o maior canal que fala de Resident Evil, né, cara? Sim, em relação a inscritos, né? Tá quantos inscritos lá no Mnest? 760 por aí. Boa, bom demais. E assim, focadaço em Resident Evil lá, né? O canal começou mais ou menos ali em 2013 e falava de mais ou menos tudo ali na época, sabe? Eu chegava até a falar um pouco de GTA, God of War também. Só que eu percebi assim, eu sempre gostei de Resident Evil, tá? Mas aí eu falava de Resident Evil, a galera... amava. Explodia de views. Eu falei, tem um caminho aqui. Aí eu comecei a falar, foi meio que um caminho natural, sabe? Você vai falar de uma coisa ali, a galera tá gostando, vamos fazer mais disso. Juntou o útil ao agradável, Aí né? é que assim, ó, o canal do Mnest tá aí na descrição, tá? Boa. E logo quando se abre, olha isso, vê que loucura. A cronologia, tem um vídeo aqui, a cronologia completa de Resident Evil de 1918 até 2037. Esse é o nível do maluco. 18? Até 2037? Caraca, que da hora, porque na história começa lá atrás, né? Começa lá na gripe, na pandemia da gripe espanhola, com a mãe Miranda, que a gente foi descobrir no Village, né? Cara. E vai até o Shadows of Rose, que passa alguns anos depois. Porque assim, nossa, se sai um Resident novo, isso pode estender ou voltar ainda mais tempo, exatamente. É isso. É isso. O Village faz isso, né? O Village faz isso. Ele volta e vai anos depois. É isso. Ó, galera, olha só, deixa o seu like na live, se inscreva aqui, se inscreva no canal da Mnest também, tá aí na descrição. Boa. E manda seu live pix com as suas perguntas também, de suas dúvidas, em qualquer coisa, qualquer Resident Evil, que o maluco enciclopédia aqui, tá? É isso. Então é isso que a gente vai ver, tá bom? Obrigado a todo mundo que já está aqui pra acompanhar com a gente isso. E vamos lá. Então, o Cross falou um negócio, e aí eu queria que você dissesse pra gente também, porque chega num ponto, que a gente tá voltando agora com Resident Evil 9 e tal, mas cada jogo acaba vindo uma coisa nova. Cara,
quantos vírus e Nossa. mofo e tal que a gente já teve até agora? Cara, Rapaz, se a gente contar, fosse vamos lá, vamos contar junto. aqui, Progenitor, começo de tudo. T-vírus, G-vírus, C-vírus. C-vírus do 6. Do 6. E o Las Plagas é outro também, né? Temos Las tem Las Plagas, As Plagas. plagas, porque- Cadou, É. O N-alfa. o Ouroboros, o N-alfa, N-alfa, temos o T-Abyss do Revelations 1, Tifobos do Revelations 2, 10. Caralho. temos o Mofo, você O falou, mofo. É, o Megamiceto. Megamiceto. Tem o Megamiceto, vem do Mofo, e aí temos, você pode incluir o Cadu também, né? Caduzão da massa, que é do ali, Village, gente. tal. Aí você pode incluir também o A-Vírus do Vendetta, que é da... Alfabeto de Caraca. vírus todo. A, B, C, D. Por que não só usar? Eu não sei por que eles inventam tanto vírus diferente, É gente. porque são mutações um do outro, ou às vezes parte de uma outra. Enfim, a gente vai passar por isso agora, mas assim, é o próprio progenitor, né? O T-vírus vem do progenitor das plantas, né? Isso, a planta, Das aquela... montanhas Arklay. A planta ela é descoberta lá numa expedição, né, que fizeram lá na África, numa região específica lá na África. Eles vieram de uma tribo, né, chamada Nitpaia, ou Inpaia, e eles descobriram esse vírus progenitor que era meio que expelido de uma Uhum. planta, a Sunning Trap, né, acho que é assim mesmo que pronuncia, eu não vou saber ao certo não. Mas começou com expedições lá, né, na África, e eles descobriram o vírus progenitor e começaram as pesquisas ao redor dele, e aí que começou essa cadeia, né, de vírus. Mas isso foi revelado em qual? Sobre a flor mesmo foi no 5. Uhum. A gente ficou sabendo mais É sobre porque o isso. 5 ele volta, né? Até por Lá- causa lá- disso, o Chris, ele chega lá junto com a Sheva. Então a gente descobriu mais a respeito disso no Resident Evil 5. E aí, Legal. assim, quando que isso aí acaba chegando na mão do Spencer, que aí ele desenvolve o primeiro e aí a gente começa o Resident Evil 1? Isso. Assim, na verdade, É o zero. a o gente zero. volta um pouquinho, né? Quando a mãe Miranda, se eu não me engano, em 1917, no auge ali da pandemia da gripe espanhola, ela perde a filhinha dela, né? E aí, ela meio que, assim, a história de Resident Evil Village é mais ou menos assim. A mãe Miranda estava caminhando, chegou numa caverna e encontrou o Megamiceto. É isso. Tá. Né? Bem elaborado. Tava lá o Muito, fundo na muito caverna. elaborado, né? Ela tava andando isolada, Sim. perdeu a filha dela, encontrou o Megamiceto Do nada. do Neida. Tropeçou no bagulho. Tropeçou no Megamiceto. Ela viu, pô, tá expelindo um mofo ali, ela percebeu que meio que o Megamiceto, ele meio que criava umas mentes interligadas, assim, e ela viu o potencial nisso. E ela começou a pesquisar nos próprios, né, habitantes ali da vila que ela morava, e ela acabou meio que curando doenças utilizando esse mofo, utilizando esse novo experimento. E ela, por isso que ela é a mãe Miranda, a Eu tinha ouvido. É salvadora. uma espécie de entendi. curandeira, né? É um Isso, negócio meio é. messiânico pra ela, né? As pessoas É. enxergam ela como uma Curandeira mesmo. uma aura diferente. Isso, e tudo isso por causa de experimentos, né, para desenvolver Uhum. essa pesquisa com o Megamiceto para tentar reviver sua filha, encontrar o receptáculo perfeito. Nesse meio tempo, ela tem um aluno, né, chamado Oswald Spencer, O famoso. né, o famoso Spencer, que tudo que aconteceu em Resident Evil, galera, tudo vem a partir do Spencer. O Spencer é o principal vilão de tudo. Tudo que acontece em Resident Evil é por causa do Spencer. Só que os dois acabaram meio que, assim, não continuando as pesquisas, porque o objetivo da mãe Miranda era reviver sua filha. O objetivo do Spencer era ser Deus. Uhum. Ele queria ser Caraca. Deus. Ele tinha esse síndrome de Deus mesmo, né? Porque ele Sim. queria ser o cara, ele queria, né, realmente controlar as pessoas. Tanto que ele criou o projeto Wesker, né, que centenas de milhares de... meio que sequestrava mesmo crianças que tinham pais que eram bem inteligentes e tal. Uhum. Durante esse experimento, sobraram 13 pessoas, 13 crianças assim, só que na medida que o tempo foi avançando, só 2 sobreviveram, que é o Albert Wesker e a Alex Wesker. E o Wesker e essas crianças ficavam no orfanato. isso, eles ficavam... não necessariamente no orfanato, Era uma área ali de pesquisas. É uma área de Tá, experimentação. isso, eles, de eles eram experimentação. submetidos a experimentações, né? Isso. E para ele poder desenvolver essas pesquisas assim, sem chamar muita atenção, e aí que surge, ele chama os seus parceiros, né? O James Marcos e o Edward Ashford, para eles... porque assim, fazer pesquisas desse nível vai chamar atenção
das autoridades. Então eles tinham que criar um álibi. Uhum. Então criaram a Umbrella para servir como fachada, né, uma empresa farmacêutica e tal, mas que na verdade tinha esses experimentos por baixo dos panos. A Umbrella é criada em 1960, É nos anos 70. É nos anos 60. 60, né? Não vou saber exatamente o ano certinho, mas foi ali nos anos Década 60. de 60. Como E uma aí- farmacêutica, né? Isso, uma empresa É. farmacêutica ali de Aham. fachada. E ele chamou, e cada um meio que no início, assim, foi para um lado. Uhum. Né? O Wesker foi, desculpa, o Spencer ele foi criar esse projeto W, que era criar crianças Aham. mais poderosas, Sim. assim e tal, com o intuito de Ó o velho. venerar e DVD É. e defender ele também. O James Marcus, ele avançou no projeto com o vírus progenitor, tanto Uhum. que é ele que cria o T-vírus. Já o Edward Ashford, ele tinha o objetivo Uau. de A gente vai pro Code criar... Verônica, né? ele tinha o objetivo de meio que criar um clone da matriarca, a Verônica, né? Verônica Ashford. Mas o Spencer, ele acabou tendo uma treta com o Spencer, e o Spencer, né? Uhum. Deu fim nele. Só a título de curiosidade, esse Verônica que você mencionou tem a ver com Code Verônica? Isso. Sim. É E isso, o é. Ashford é isso. justamente das crianças que da Ashford. hora. E é legal porque você falou uma coisa que de fato né? Existe o Spencer, né? Então a partir do Spencer você tem ramificações. A Uhum. partir dele sai Dr. William. Isso. Também. Uhum. A partir dele sai o Marcos, a partir dele sai o Ashford. Então, ele é o centro de tudo, começa tudo nele. Apesar da mãe Miranda ter toda essa importância, o Spencer, ele é o zóio gordo, ele é o empresário da parada. Uhum. Então, ele viu uma Uhum. oportunidade, na verdade, e começa dali a explosão, não é isso? Isso. E aí o James Marcus cria o T-vírus, Uhum. só que, assim, o Spencer, ele tem esse negócio, né? Ele quer ser o deus da parada. Então, ele meio que já queria descartar o James Marcus, tirar ele fora do baralho. Então, ele falou pro William e pro Wesker, que já estavam trabalhando bem ali dentro da Umbrella, para matar e roubar as pesquisas com o T-vírus, e aí o William assumir as pesquisas dele, né? Tanto que depois, quem leva os créditos pela criação do T-vírus é o William Burke. É o Dr. Né? William. Uhum. Se eu não me engano, fazer uma menção aqui, posso estar errado, qualquer coisa você me corrija. Os Resident Evil Umbrella Chronicles, que são O Resident Evil... Darkseid e o Umbrella É, o Chronicles. Darkseid e Umbrella, que são jogos focados nessa... Jogos de nesse- Wii e de Wii U. De Wii U, Nossa. em que É. você rouba os arquivos. Isso. E que você entra nas instalações da Umbrella pra roubar os arquivos. Tanto é que Talvez tá tenha lá, relação com Archives isso. mesmo. Os archives talvez tenha relação com isso que você tá falando, né? Isso, tanto que É. um dos cenários é o Wesker tentando fugir da mansão Spencer. Ele Aham. tenta acessar lá, mas não consegue. Aí ele vai, depois de um tempo, ele vai até uma base da Umbrella na Rússia, enfrentar o Sergei Vladimir, e aí sim ele consegue roubar os dados Aí da qual Umbrella. é a Doido, né? relação de tudo isso aí com a Raccoon City mesmo? A gente sabe que tudo é lá, mas tem algum motivo por que foi escolhido fazer isso nesse lugar? Bom, Raccoon City, ele era, nos anos 60 ali, era uma cidade pacata ali, Uhum. não era muito bem desenvolvida. Era uma metrópole, né? E aí a Umbrella chegou, começou a fazer sucesso muito rápido, né? Começou a se desenvolver e eles se infiltraram em tudo ali, na polícia. A Umbrella farmacêutica, né? Isso, Que a era empresa farmacêutica, farmacêutica, isso. A fachada. Não, porque em teoria a Umbrella vendia remédio normal É para as isso, pessoas. é Ficou muito isso, dinheiro entendeu? com isso aí, quer dizer, É supostamente, né? É isso. Mas fazia tudo isso por baixo dos panos, né? Com o objetivo de criar armas biológicas e futuramente vender. Tanto que, assim, eles só começam a vender de fato quando eles começam a realmente controlar Uhum. essas armas biológicas, com NE-alfa lá futuramente. Mas aí o James Marcus, ele, entre aspas, é morto, porque quando ele é jogado no esgoto, cai junto Junto com o uma- vírus, né? o- E passa pelos ratos, não é isso? uma sanguessuga, Isso. né? Uma sanguessuga, e essa sanguessuga meio que toma a forma dele. Uhum. E absorve a consciência dele também. Então ele jura vingança contra o Albert e o William Burke. Nisso, a Rebecca e a equipe, Nós tá um. a Achei que equipe tá falando do Bravo, dois. É, a equipe Bravo, dos né? Stars são enviados até aquela parte ali de Arkley, das montanhas Arkley, Aham. para investigar, né? Pô, tá acontecendo ali suspeita de canibalismo e tudo mais. É porque começa... Só pra galera Isso se existe o situar, um, né? a gente tá É o falando zero. do zero. Esse é o No zero, ok. chega a equipe Bravo. Equipe Bravo, Isso. a equipe da Rebeca, Uhum. certo? Isso. Aí dá toda a merda, e aí eles são obrigados a mandar outra equipe, que é a equipe Alpha, que é a equipe da Jill, do Que é Stars, né? Barry, Sim. enfim, os Stars. Mas- Os Stars, né? E a Rebecca, ela chega lá e ela já dá de cara com muita coisa ali acontecendo já. Ela encontra o Billy,
que é um ex-agente Puta, da personagem bom. um ex-agente da Queria Marinha ele de volta. americana É. que, assim, ele meio que foi condenado à morte, mas como bode expiatório. Porque durante o Resident Evil 0, você descobre que ele foi mandado até uma vila, né, pra derrotar uma equipe de guerrilheiros ali. Só que quando a equipe dele chega nessa vila, só tinha pessoas inocentes ali, foi um erro de comunicação. Só que eles não podiam voltar de mãos vazias. Aí um outro líder ali da equipe dele manda fuzilar todo mundo. Ah, eu lembro disso, manda fuzilar todo mundo. E aí, como ele foi contra, colocaram a culpa nele. Então, por Uhum. isso é que ele estava sendo transportado e ia ser preso e condenado à morte. A Rebeca até, graças a Deus, confia nele e eles começam a trabalhar juntos e descobrem todos os podres ali da... Eles descobrem todos os podres ali da Umbrella naquele complexo ali que eles invadem ali, chegam no Resident Evil 0. O Resident Evil 0 ele lançou após qual? Ele foi após o remake do 1 pra GameCube, originalmente. Ele Mas veio depois. ele veio tava antes do preso 4 ou ainda depois do no 4? Cube, Foi né? antes do 4? Ele tava preso Foi, junto com Ele tava o- preso no Cube por isso, um tempo, por um aí tempo, depois junto saiu com o remake. junto com o remake do 1. Foi no perto do remake do 1 que ele saiu. Né? Dá O pra zero. puxar, dá pra Aí, ó. buscar isso, o Takeshi conseguir a data de Esse é o lançamento zero, né? deles, a gente consegue. E- E o 0 tem uma coisa, só pra gente prosseguir aqui, Charles, que até hoje não se reproduziu dessa maneira. O baú, né? Você vai falar. Não. O Você Revelations até faz, mas trocar em você tempo troca real. em tempo real os dois personagens. Então, É por verdade. exemplo, você tá numa parte de cima do vagão de trem com a Rebecca e na parte de baixo com o Billy. Aí você vai trocando itens por um elevadorzinho que tem E do o, e o trem. personagem fica parado E ali. aí o personagem de Quando cima você- precisa de algo que tá embaixo, sabe? É uma É. dinâmica muito legal que dessa maneira não se repetiu. Não é igual no Revelations, por exemplo. É outra pegada. É verdade. Caraca, essa muito câmera legal. aí é loucura, pô. Não, e o gráfico. E outra coisa pra também situar, galera, né, que a gente mencionou aqui das montanhas Arklay, essas montanhas, elas são os arredores da mansão do 1. É. Elas são o entorno, né, da mansão. Quando mostra a equipe Caraca, cutscene. Alpha chegando depois na floresta, é justamente já perto da mansão, mas dentro das montanhas Arklay, né, que a gente comentou agora há pouco aqui. Que é onde se passa, né, o Resident Evil 0. Ele tá mais pro lado dos arredores do que na mansão propriamente. Até tem, né, a mansão depois, mas as cenas do trem e etc. se passam lá na parte das montanhas Arklay, né? Legal. Pra mim é um jogo injustiçado, o 0, tá? Tem Eu rumor de acho- remake desse também, Eu né? acho esse jogo fantástico. É. O Billy é um personagem muito foda, que eu queria ver ele de volta, assim como a Rebecca também. Esse aí do quadro, se eu não me engano, ele é o Spencer? Ele é o James Marcos. É o Ó, Marcos. Ah, não, o James, tá certo, tá Ô, certo. Só pra sei lá, Dava. Ô, Charles, eu não sei disso, por isso que eu vou te perguntar. Não se tem mais novidades e nem notícias o do Marcos. Billy, né? Desde o 0. Não. Pra onde ele foi? Cadê o Billy? Não volta? E aí? É porque assim, no final do Resident Evil 0, Pode a mansão? explode lá Aham. aquele complexo ali e a Rebeca meio que combina com ele, ó, você vai ser dado como morto e você foge, né? E é isso. E a Rebeca vai pra mansão do primeiro jogo tentar encontrar os outros membros, stars, né? E aí ela outros fica membros. presa lá no E quartinho. ela fica presa lá de novo. É E isso. assim que você encontra. É. Eu lembro que ela tinha essa especialidade, né, na fabricação de medicina. A Rebeca ela é é de médica cura, do né? grupo mesmo. Ela é médica do grupo, né? É. Muito bom. Queria que a gente visse que agora ele acabou de falar do 0 e a gente vai entrar no primeiro jogo da franquia que é o Resident Evil 1, né? De 96. Mas eu queria que a gente assistisse a abertura do Nossa. Resident Evil 1, que é histórica, Daí tá? Isso é é história. fantástico. Live Do- action, live pelo amor de action. Deus. Histórico. Live action. Please don't go! Que se eu não me Muito engano, se o Resident Evil 1 não é o primeiro jogo de todos os tempos a ter dublagem de pessoas, é um dos primeiros, É tá? um dos primeiros. É um dos primeiros. Então, assim, é histórico. É galhofa e tal. Não, é incrível. Não é galhofa. total. Não, é incrível. Aquela coisa meio anos incrível. 80, Não, né? não, Ele é dos muito. anos Não, 90, mas tem um é, pique anos 80, tem muito né? isso. Incrível. É. Cinema Então a gente vai puro, tá? assistir, quem não viu, é preto e branco, tem os cachorros, não sei o quê. Caraca, eu lembro que era um pânico. Não, Que dá você medo, tá cara. na mansão, aí você abre a porta pra sair, o cachorro metia a cara, lembra aquilo lá? incrível. Nossa, morri de medo daquela merda, gosto Não, cara. pra do mim, Wesker. Eu a gosto gente do vai Wesker. ver isso também, pra mim, Com o até cabelão. hoje. Cabelão. Quando você. Aí, ó, vamos ver. Antes de A chegar nesse Rebeca com menu. roupa de escutar. ginástica. Antes de Fala, chegar nesse Mica. menu, tem uma. Que mostra o Chris sendo perseguido e fazendo. É mesmo? Isso pra mim é Isso também aterrorizante tinha, até hoje. Que até era hoje. antes de começar o jogo, né? Tinha o Chris Daqui a pouco correndo. a gente vê isso. Não, aí também. nesse jogo aí tem o Belo, pô. A lendária, não é? Que ele é o zumbi virando Que vira, assim, que vira. Porra. É o primeiro zumbi que você encontra. Tipo, é o Incrível. primeiro encontro de Lendário. zumbi. ó. Lendário. Bota aí, vai. Não, e esse olho? É, esse olho Também tem um- muitos, né? ó, tem. Você escolheu os Escolher. dois. Ó a fotinho, ó a É. fotinho. Melhor personagem, tá? Minha favorita é a Jill. Jill. Minha favorita, tô com saudade da Jill, cara. Não é o Leon, meu favorito é a Jill. Acho que ela foi.
Não voltou mais. Raccoon Forest. Ah, no Resident Evil, se você é piloto de helicóptero, cuidado, hein? É, não dá muito bom, não. around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Sou Bravo capaz de dizer team, que isso dá medo até who hoje, tá? disappeared during the middle of our mission. Incômodo, assim. Rapaz, são umas nuvens. É, Bizarre É, não, mas o murder cases clima, ó. have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Tá. Bravo team went to the hideout of the group aí and fala do Bravo disappeared. Team. Aham. Look, Chris! Ó, Bizarro, olha, mas olha é isso, olha incrível. isso. Incrível. Não, isso é sensacional. Pô, isso aí na 96, pô. época... Isso na época dá medo até hoje, tá? Não é essa fumaça, né? Toda a ambientação que eles criam. Pô, tem It muito was filme de Bravo terror team's aqui. helicopter. Nobody was in it. But Barry. strangely, most of Barry. the equipment was Barryzão. still there. Porra, o cabelo. Wesker. Olha o Wesker. Olha o Wesker, porra. O cabelo é amarelo mesmo. Não é loiro, é amarelo. O Adil tá maneiro. A Jill, muito legal. Esses atores... O Chris meio American Pie, né, meu? É, o Chris do final do set é com essa cara aí, pô. E eles estão aí nas redes sociais, às vezes eles postam coisa. Eles são bem, verdade, bem eles são ativos. ativos. É. Aí o cachorro. Cerberus. É. Olha, esse rugido dele Essa também. parte é a melhor. A reação dele. Aham. Esse é bem galhofa, ó. Mãozinha. Aí dá esse foco, né? Aí já era, é. Aí foi de base. Olha isso. Maluco. Minha nossa. Tem até uns bagulho que eu nem... Ó o Nossa. Gore. Ué, uma cena estendida. Não, pô. Caraca, eu não lembrava. Trashzeira, pô. Ah, é estendido, né? ô? Joseph! Eu não lembro disso aqui. Eu não lembro disso. No! Don't go! Eu tô dizendo. Nossa, isso é muito exagerado, né? Não! Pô, tá aqui a gente tem coisas a comentar daqui a pouco. E aí eles vão correndo E pra encontra, mansão, né? e E ó, encontra a mansão. essa cena no remake, que é digital, tudo, é muito boa também, tá? Do remake do GameCube, né? É. Nossa, aí. Slide PowerPoint, né? Imagem ilustrada. Isso é muito forte. Esse é o anos 80. Né? Agora sim. Chris Ó, Redfield. não, se não me engano, o Wesker passa a mão no cabelo, pô. Ele faz Faz, assim. ele faz. Ele faz. Porra. 25 anos, olha que jovem. Jill Valentine. Policial fumando. Caraca, 23 anos. Jill. O Barry é muito foda. Ele tá, Ok. ele tá no Revelations 2, se eu não me engano. Rebecca Ó, Jill. Rebeca, roupa de ginásio. Não, detalhe que a Rebecca nem apareceu agora, né? Ah, tá. Não, ela não aparece Antes, nesse início. entendeu? Resident Evil. Muito bom. E aí, eu acho que nesse vídeo aí vai ter o Belo. Tem que ter, pô. Eles acharam que tava safe, aí começa a história aí, É né? logo na primeira, você entra É, ali na logo na sala de primeira. jantar ali, Aí ó, à eles têm uma esquerda. discussão, né? É, aí eles já entram What ali e a já tá ali mansion. no cantinho. Nossa, esse aí é o Director's Cut, hein, o Charles. Não é nem o... Esse aí é o Raiz. Stop it! Don't open that door! Mexendo assim, ó. Não abro a porta. What is it? Maybe it's Chris. Ó, o Wesker, Now, tudo Jill, planejado. can you go? I'm going with you. É ele e o Barry, né? Chris is our old partner. Tipo, o you Chris, know. vai lá ver, vai. Okay, let me handle this. O cara do bar no galpão, tá ligado? Que safado Stay o alert. Wesker, né, velho? Levando a galera pro buraco. É. É, mas o Barry tava com ele também, né? Até ele se voltar. É que o Barry, É que o ele, Bert se eu não me tava sendo engano... chantageado. Ele É. sequestra a família dele, não é isso? É. Uhum. É, as Sequestra duas filhas. As duas filhas dele. E aí a eu Moira, lembro que aparece no E a- Revelations. E a né? Polly. A dining room. Moira e Polly. Ele joga a favor do Wesker, mas porque ele tá sendo chantageado por fora. Olha lá, ó. É já, ó. Vamos ver. Avança um pouquinho, Takeshi. Que é O que logo que é? aí. Vai aparecer Não, o... mas já Ah, parou, acabou é só aí. o início. Ah. tá. Mas o Takeshi-san, que você ia comentar alguma coisa...
É mais gore do que eu lembrava essa cena Não, que a acho que gente tá viu. estendido, sim. Tá Não estendido, parecia, mas né? acho que tá. Era da versão japonesa. Pode crer. Era o que originalmente deveria ter vindo no Director's Cut. Eles censuraram eles na se- americana, O né? Takeshi falou pra mim que essa abertura live action foi filmada no Japão mesmo. E essa é uma abertura original, que foi posteriormente censurada, né, Takeshi-san? E eu nunca tinha visto essa abertura. Acabei de ver algo inédito do primeiro Resident Evil. Porque eu lembro da ordem das cenas. Eu tenho isso coreografado na minha cabeça. A galera tá fazendo confusão aqui. São 2 jogos, gente. Aqui assim, a gente vê, por exemplo, a Rebeca já está na casa, tá? No 0, é a equipe Bravo da Rebeca. Aí no 1, que é essa cena aqui, essa é a equipe Alpha, tá? Isso. E aí vai vai um de base ali só, né, que a gente viu. É. E os 4 É vão o pra mansão. Joseph, né, que vai de Isso, base. o Joseph.